Hare Krishna! Sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas à página do Facebook da ISKCON Rio de Janeiro, Harinama Sankirtan Rio de Janeiro. Eu sou a Tsundara Das e hoje nós estamos aqui para uma palestra, uma aula sobre o Srimad Bhagavatam do terceiro canto, Status Quo, capítulo 32, Emaranhamento em atividades frutivas. Hoje leremos os versos 24 e 25, com o significado de Sua Divina Graça, Abhaycharan Charananda Swami Srila Prabhupada. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Srimad Bhagavatam, canto 3, capítulo 32, verso 24. Yadasya Chitam arteshu sameshu indriyavritibhi na vignati vaishamyam priyam apriyam iti uta. Yadasya chitam arteshu sameshu indriyavritibhi na vignati vaishamyam priyam apriyam miti uta. Yadasya chitam arteshu sameshu indriyavritibhi navrignati vaishamyam priyam apriyam miti uta. Yadasya chitam arteshu sameshu indriyavritibhi navrignati vaishamyam priyam apriyam iti uta. Tradução, significado dados por Sua Divina Graça, Jagadguru Srila Prabhupada. Yada, quando, Asya, do devoto, Chitam, a mente, Arteshu, nos objetos dos sentidos, Sameshu, mesma, Indriyavritibhi, pelas atividades dos sentidos, na, não, Vigrinati, percebe, Vaishamyam, diferença, Priyam, agradável, Apriyam, desagradável, Iti, assim, Uta, certamente. Quando a mente do devoto elevado se equilibra em suas atividades sensórias, ele transcende o agradável e o desagradável. Significado de Prabhupada: a importância do avanço em conhecimento transcendental e do desapego da atração material manifesta-se na personalidade de um devoto altamente avançado. Para ele não há nada agradável ou desagradável, porque ele não age de forma alguma para gozo de seus próprios sentidos. Qualquer coisa que faça, qualquer coisa que pense, é para a satisfação da personalidade de Deus, seja no mundo material, seja no mundo espiritual. Sua mente equilibrada manifesta-se perfeitamente. Ele pode entender que no mundo material não há nada de bom. Tudo é mal por estar contaminado pela natureza material. As conclusões dos materialistas sobre o bem e o mal, o moral, o imoral, etc., não passam de mera invenção mental ou sentimentalismo. Na verdade, não há nada de bom no mundo material. No campo espiritual, tudo é absolutamente bom. Não há inebriamento nas variedades espirituais. Como o devoto aceita tudo com visão espiritual, ele é equânime. Esse é o sintoma
de que ele se elevou à posição transcendental. Ele automaticamente alcança o desapego, vairagya, depois jnana, conhecimento, e por fim o verdadeiro conhecimento transcendental. A conclusão é que o devoto avançado se vincula às qualidades transcendentais do Senhor, e nesse sentido ele se torna qualitativamente uno com a suprema personalidade de Deus. Lendo o verso 35. Sa tada eva atmana atmanam ni sangam samadarshanam heya upadeya rahitam arudam padam ikshate satadaivatmanatmanam nisangam sarmadarshanam heyopadeya rahitam arudam padam ikshate. Sa, o devoto puro, tada, então, eva, certamente, atmana, por sua inteligência transcendental, atmanam, ele próprio, nishangam, sem apego material, samadarshanam, divisão equilibrada, reia, a ser rejeitado, upadeya, aceitável, rahitam, desprovido de, arudam, elevado, padam, a posição transcendental, ikshati, ele vê. Tradução: por causa de sua inteligência transcendental, o devoto puro tem uma visão equilibrada e percebe que não é contaminado pela matéria. Ele não vê nada como superior ou inferior e sente-se elevado à plataforma transcendental, onde é qualitativamente igual à pessoa suprema. Significado de Jagadguru Srila Prabhupada. A percepção do desagradável surge do apego. O devoto não tem apego pessoal a nada, portanto, para ele não há possibilidade de agradável ou desagradável. Para servir ao Senhor, ele poderá aceitar qualquer coisa, mesmo que seja desagradável para seu interesse pessoal. De fato, ele é inteiramente livre de interesse pessoal, de forma que qualquer coisa agradável ao Senhor lhe é agradável. Por exemplo, para Arjuna, a princípio, lutar não era agradável, mas ao entender que a luta era agradável ao Senhor, ele aceitou a luta como agradável. Essa é a posição do devoto puro. Para seu interesse pessoal, não há nada que seja agradável ou desagradável. Ele faz tudo para o Senhor. Daí estar do apego e do desapego. Daí estar além do apego e do desapego, né? Que não tem essa palavra aqui. Essa é a fase transcendental da neutralidade. O devoto puro goza a vida no prazer do Senhor Supremo. Timinandasya Gyananjana Shalakaya Chaksurum Militandjana Tasmai Shri Gurave Namaha. Nasci na mais escura região de ignorância, porém meu mestre espiritual abriu meus olhos com a luz do conhecimento transcendental, e a ele ofereço minhas mais humildes e respeitosas reverências. Namah Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Hridayananda Goswami Namine Namaste Guru Hamsaya Pramananda Medase Prabhupada Pramodaya Dushta Siddhanta Nasine Namah Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimati Bhaktivedanta Swami It Namine Namaste Saraswati Devi Gauravani Pracharine
Nirvisesha Sunyavadi Paschatyadesh Tarine. Muito bem, então, continuando as instruções de Sri Kapila Deva a sua mãe, Devahuti, nós estamos vendo no capítulo que trata sobre o emaranhamento em atividades frutivas, como, após descrever várias situações em que a alma espiritual se emaranha nessas atividades frutivas, o Sr. Kapila Deva agora descreve as qualidades de um devoto puro que está transcendental às atividades frutivas e, portanto, ele não está preso definitivamente a este mundo material e as suas vicissitudes, as vicissitudes do mundo material. Ele não está condicionado, porque para ele as condições impostas pela mente, ou seja, as limitações impostas pela mente, pela inteligência, já não lhe perturbam, já não fazem com que ele se emaranhe, que ele se vincule a essas atividades materiais. É claro que Prabhupada fez questão de enfatizar aqui a qualificação de elevado, quando ele fala a mente do devoto elevado, né, porque não é um devoto que está começando agora na prática do transcendentalismo. Mesmo devotos que já há muitos anos praticam atividades transcendentais, ainda assim podem não ter alcançado esse status de um devoto elevado, realmente elevado. E o termo elevado aqui, ele é muito feliz, porque é algo que eleva, é algo que, né, que vai acima do cotidiano, acima do normal, acima do que nós vemos diariamente, minuto após minuto, nas interações da nossa mente, da nossa inteligência com os modos da natureza material, nas interações entre as pessoas que estão emaranhadas nessas atividades frutivas. Nós vemos como as atividades frutivas atuam como uma bola de piche, que a pessoa, uma vez que coloca a mão ali, é muito difícil de tirar. Não, você segura uma bola de piche, você tira uma mão, aí você bota outra mão para tentar puxar, aí ficam as duas presas, a pessoa rola para cá, tenta, pede para uma outra pessoa ajudar, me ajuda a desamarrar aqui, me livrar dessa bola de piche, aí outra pessoa pega a bola e ela também fica emaranhada, as duas ficam emaranhadas ali, naquela bola de piche, naquela cola que não descola. E assim são as atividades frutivas. Nós somos atraídos por uma cortina ilusória que nos faz acreditar que podemos ser felizes, nos envolvendo nessas atividades frutivas, que se nós agirmos de uma certa forma, obteremos um resultado positivo. E nós somos atraídos pelo prazer do que existe aqui à nossa disposição. Achamos aquilo muito agradável. Mas uma vez que nós entramos em contato, é como uma bola de piche, quando você pensa, desfrutei, agora eu quero tirar meus sentidos dos objetos sentidos. Aí você percebe que aquilo não é simples, que você está completamente emaranhado, que é o termo usado aqui para descrever, né, o título do capítulo 32. Você está emaranhado nessas atividades frutivas. E é um ciclo, um círculo vicioso que você tenta, então, você tenta praticar uma outra atividade frutiva que contrabalance. Então, se a pessoa está muito miserável como resultado, né, da sua atividade frutiva, ela procura, então, vou arrumar um emprego
vou arrumar alguma forma de ganhar algum lucro, algum dinheiro, e aí ela se emaranha em outros tipos de atividade frutiva, tentando contrabalançar os efeitos negativos que ela está sofrendo por atividades frutivas anteriores. E aí é que se dá o emaranhamento. E ele é muito difícil de ser superado. Mas Prabhupada diz que o devoto elevado ele se equilibra nas suas atividades sensoriais e aí ele começa a transcender o que é agradável e desagradável. Ele já não é fisgado pela isca do que parece ser agradável, do que parece ser politicamente correto, do que parece ser belo, que parece ser ético, moral, que parece ser benéfico, tudo ligado a este mundo material. Ele começa a se equilibrar e ele transcende esse estado. E aí começa um verdadeiro desapego da atração material, que vai se manifestando na personalidade do devoto. E Prabhupada novamente usa o termo altamente avançado. Então, inicialmente ele fala do devoto elevado. E agora, quando ele vai especificando mais as qualidades desse devoto elevado, ele chega a mencionar usar o termo altamente avançado. E para esse devoto, ou devota, naturalmente, para ele ou para ela, não há nada agradável ou desagradável, porque a pessoa não age, o devoto avançado, a devota avançada, não age de forma alguma para o gozo dos sentidos. Ela começa a ver, essa pessoa começa a ver, dependente de seu karma, guna, karma anterior, dependente do tipo de condicionamento, tipo do corpo, masculino, feminino, ou do tipo de condicionamento, das suas opções, independente, ela começa a perceber que qualquer coisa que ela faça ou rejeite dentro desse mundo material leva a esse emaranhamento. Então, quando essa pessoa de fato se torna altamente avançado, qualquer coisa que ela faça, qualquer coisa que ela pense, é para a satisfação da personalidade de Deus, estando ela no mundo material ou no mundo espiritual. Aí já não há uma diferença. A alma liberada, Diva Mukta, ela pode estar no mundo material agindo aqui em total sintonia, em total harmonia com os desejos, com a satisfação de Krishna, do Senhor Supremo. E ela está no mesmo estado em que uma alma liberada está em Goloka Vrindavana, ou qualquer planeta Vaikuntha, também em total sintonia com a suprema personalidade de Deus. Então, o estado avançado de realmente de avanço espiritual está ligado nessa atuação da consciência. Se nós somos conscientes de Krishna, então nós tentamos agir sempre para a satisfação de Krishna. Dessa forma, a nossa mente atual, não importa qual o condicionamento que nós estamos sofrendo devido a karma e guna, a nossa mente atual para de ser contaminada pelas características do mundo material. E aí a gente pode entender que nesse mundo material, como o Prabhupada faz questão de explicar aqui no verso, que não há nada de bom. Tudo é mal por estar contaminado pela natureza material. Por isso que Prabhupada explica que, na verdade, muitos filósofos, muitos cientistas
Alguns são mais liberais, alguns são mais conservadores, alguns são mais é, eclesiásticos, alguns são mais ecumênicos, mas, enfim, não importa quais são as conclusões desses materialistas. Na verdade, todas as conclusões sobre o que é moral, imoral, etc., não passa de mero invencionismo mental ou um mero sentimentalismo. Isso não tem substância, não tem conclusão. E dessa forma, no campo, ao contrário, né, no campo espiritual, tudo é absolutamente bom. E justamente o que diferencia o que é material do que é espiritual é a motivação. Por exemplo, quando somos motivados pelo nosso próprio interesse pessoal, não importa se você está sendo bom, filantropo, ajudando, se sacrificando pelas outras pessoas, pelas criancinhas, se você está motivado por uma satisfação pessoal, isso é material. Isso, em última análise, faz parte daquela bola de piche que vai lhe emaranhar em atividade espiritiva. E ao passo que, se a pessoa, e aí tem que ser uma pessoa de fato elevada, age para o interesse de Krishna, para o interesse da suprema personalidade de Deus, embora possa parecer que está fazendo algo terrível, ela de fato está agindo em completo desapego, vairagya, em completo conhecimento, jnana, em completo conhecimento transcendental. E, isso, e aí, nesse campo espiritual, tudo é absolutamente bom. Prabhupada traz o exemplo, no verso 25, de Arjuna. Arjuna, contraintuitivamente, parecia que estava certo quando ele falou: não, eu não quero lutar, estou vendo ali todos os meus parentes, meu mestre, meu mestre de armas, meu avô querido, meus primos, alguns não tão queridos, todos ali do outro lado do campo de batalha. Aí ele pensa que todos os soldados, né, além daqueles grandes atiratas, maharatas, né, os grandes guerreiros, também havia uma quantidade fenomenal de soldados, né, pessoas simples, que têm lá a sua família, suas esposas, seus filhos, filhas. Né? Nos animais, né, os elefantes, cavalos, todos que seriam afetados, né, naquele confronto. Então, ele pensa que melhor não lutar, melhor a gente fazer algum tipo de acordo, embora vários acordos já houvessem sido tentados, né? Mas ainda assim ele vacila porque ele vê aquela atividade como desagradável, mas desagradável para o ponto de vista pessoal dele, para o ponto de vista embasado em vários estudos de ética, moral, de filosofia material, que fazia, naquele momento, sentido para ele. E quando a gente vê os argumentos de Arjuna para não lutar, né, nos primeiros diálogos que ele tem com Krishna na Bhagavad Gita, né, logo após tocarem as conchas no campo de batalha, quando ele pede que Krishna leve a quadriga dele para o centro do campo de Kurukshetra para ele ter uma visão melhor de quem estava lá, né, com desejo de lutar. Então, quando ele cita esses argumentos, quando nós lemos o Bhagavad Gita, quando estamos entrando em contato, nosso contato inicial com a Bhagavad Gita, lendo aqueles argumentos, a conclusão é que essa pessoa está completamente certa. A conclusão é que a Jones está argumentando com o melhor da filosofia, porque é melhor não lutar. Você vai causar muita desgraça para todas aquelas pessoas, alguns reis, alguns generais muito
muito poderosos, mas também para as pessoas mais simples, ali, os soldados, os animais, né? Então, os argumentos de que devemos evitar a violência, não devemos lutar, fariam essa parte inicial do diálogo de Arjuna poderia ser um tópico de discussão acadêmico sobre filosofia avançada, ou dentro de alguma reunião religiosa, de algum grupo religioso, poderia ser dado como um exemplo de, de avanço moral, avanço ético, né, sobre aqueles argumentos. Mas, por não estar em alinhamento com o que pensa Krishna, a suprema personalidade de Deus, não passa de uma invenção mental, não passa de um sentimentalismo, na qualificação que Srila Prabhupada diz sobre essas conclusões. E Prabhupada vai além, diz que tudo isso é uma conclusão materialista. Então, quando nós estamos de uma forma pessoal, buscando o aprimoramento da sociedade humana, sem relação com a suprema personalidade de Deus, quando nós tentamos promover um certo sistema de organização social e política que não tenha relação com a suprema personalidade de Deus, isso não passa de uma invenção mental, nem de um sentimentalismo, e por isso ela não dará resultado. Não importa qual a visão, qual o viés, se não estiver em relação com a suprema personalidade de Deus, é materialismo, é invenção e é um sentimentalismo. Nesse contexto, vale a pena também lembrarmos como foi o primeiro encontro de Srila Prabhupada com o seu mestre espiritual, com Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur. Nós sabemos muito bem que Prabhupada ele era adepto do movimento de Gandhi pela libertação pacífica da Índia do jugo inglês. O que parece, do ponto de vista acadêmico, do ponto de vista moral, ético, filosófico, religioso, uma posição muito avançada. Poxa, estamos aderindo a um movimento pacífico de libertação de um povo que quer exercer a sua cultura, a sua espiritualidade, a sua vida. Então, do ponto de vista acadêmico, que for, religioso, é uma posição avançada. E Prabhupada era adepto desse movimento. E quando um amigo o leva para ver uma palestra de um Swami, que era Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati, Prabhupada, mais um Swami, mas ele foi convencido aí. E quando ele ouve Srila Bhaktisiddhanta, ouve as palavras de Srila Bhaktisiddhanta, as explicações de Srila Bhaktisiddhanta, uma aula, uma palestra, ele fica completamente tomado, ele vê o poder espiritual daquele mestre, daquele guru, ele fica completamente arrebatado por aquilo, resgata aquele sentimento de verdadeira espiritualidade, verdadeira consciência espiritual. E no final ele se apresenta e existe um diálogo ali muito rápido em que Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati diz, olha, vejo que você está com uma roupa, na vestimenta dos adeptos do movimento de Gandhi, mas isso tudo é materialismo e é sentimentalismo. E aquilo foi um choque para Srila Prabhupada, porque ele achava que é claro que tudo da mesma forma que Arjuna não foi colocado naquela condição por Krishna, isso também é um passatempo. Prabhupada nunca esteve confusa. É um Saktavesha Avatar, uma alma completamente liberada, mas Krishna usa suas energias, né, para provocar esses passatempos. Então, a confusão de Arjuna no início da batalha era algo planejado por Krishna. Né? Arjuna e Krishna são Nari e Narayana, né? São eternamente puros, espirituais, completamente livres, mas
no desenrolar dessas atividades, desses passatempos. Então existem essas, ah, essas situações, nesses episódios, né, para que nós possamos extrair daí as lições mais elevadas. Então, Srila Bhaktisiddhanta disse, condenou, você larga esse movimento, esse é um movimento político, isso está ligado aqui a interesses pessoais, materialistas, isso não passa de uma invenção mental, um sentimentalismo, isso não vai trazer nada de bom para as pessoas de Bharatavarsha, da Índia. E isso choca para o padre, fala, como nós vamos libertar a Índia dos materialistas? E do ponto de vista espiritual, aquilo ali é uma situação temporária, faz parte daquele enredamento em que a pessoa entra achando que está fazendo algo muito bom. Atualmente tem as redes sociais, a pessoa posta aquelas conclusões nas redes sociais, aquelas discussões intermináveis, são pessoas simplesmente jogando bolas de piche uma nas outras, e todas tentando se livrar, e cada vez mais emaranhadas, e num turbilhão, achando que estão solucionando os problemas da sociedade, né? Lutando contra as pessoas más, né? Lutando pelo que é bom, pelos ideais, e na verdade estão apenas se enredando cada vez mais em meras atividades fruitivas, em meras invenções mentais, em coisas que não têm nenhuma substância, que não têm nenhum valor, não são ligadas ao que a Suprema Personalidade de Deus quer. No caso de Arjuna e de Srila Prabhupada, o que é importante é o contato com o mestre, com a pessoa verdadeiramente liberada, a pessoa que não está emaranhada. No caso de Srila Prabhupada, Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur, que estava ali cumprindo aquele papel da alma liberada, altamente elevada, alguém que estava nessa posição que o Prabhupada diz, um devoto elevado e altamente avançado. No caso de Arjuna, a suprema personalidade de Deus, diretamente, Krishna, estava ali cumprindo aquele papel e pôde, da mesma forma que o Bhaktisiddhanta Sarasvati fez, posteriormente pôde contradizer aqueles argumentos de Arjuna sobre o seu desejo de não lutar, baseado em um sentimento de piedade, de misericórdia, um sentimento religioso até, filosófico, um sentimento védico, de acordo com vários siddhantas védicos, né? E Krishna diz, bom, já que você está confuso e me aceitando como discípulo, melhor, me aceitando como mestre e eu lhe aceitando como discípulo, eu vou lhe instruir agora. E começou a explicar ao longo de toda a Bhagavad Gita, e aí ele entra em vários campos do conhecimento ocidental, mas a grande conclusão é: abandone todos esses dharmas, abandone todos esses sentimentalismos, todos esses ismos, abandone todos esses sistemas e renda-se a mim, eu vou lhe proteger, não tema. Então, na realidade, esse é o grande passo, o grande clique, quando você para de agir para o seu interesse pessoal e começa a agir para o interesse de Krishna. Começa a se preocupar. Como Krishna ficaria feliz agora? O que eu faria para deixar Krishna feliz agora? Com o auxílio do mestre espiritual, que vai lhe transmitir esse conhecimento do que Krishna quer, o que deixa Krishna feliz, o devoto, então, o devoto, né, vão avançando em conhecimento espiritual. E o que esse movimento Sankirtana, que foi iniciado por Sri Chaitanya Mahaprabhu, né, e depois consolidado por
pelos Goswamis, por todos os devotos, né? Por Srila Bhaktivinoda Thakur, por Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati, por Srila Prabhupada, o que foi consolidado aqui como o Jagya da era, ele se baseia em cantar, em ouvir e cantar, basicamente, os santos nomes do Senhor, ouvir e cantar os santos nomes do Senhor, o Mahamantra, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, e explicar esse conhecimento, que tá na categoria de cantar, né? Ouvir esse conhecimento e fazer com que mais almas espirituais que estão vagando, principalmente as que estão na forma humana de vida, ou pelo menos aparentemente numa forma humana de vida, que essas pessoas possam ter algum contato, que sejam atraídas. No início, podem ser atraídas por uma praçada ou um harinama, né, nas ruas das cidades, né? Ou pode ser atraído por alguma atividade, alguma palestra, alguma influência de algum devoto ou devota, inicialmente atraído por algum aspecto do transcendentalismo, né? É claro que não esperamos que essas pessoas já sejam imediatamente avançadas, abandonem tudo e rendam-se a Krishna, com muito cuidado, né? O devoto transcendentalista, né, vai plantando aquela semente, aquele desejo de transcendência, vai com muita paciência, com muita empatia, trazendo a pessoa, acolhendo a pessoa, para que ela naturalmente desperte o desejo de se livrar dos seus interesses pessoais e espontaneamente aderir aos interesses de Krishna. E ao fazer isso, o que a pessoa vai fazer? Ela vai ouvir e cantar os santos nomes, vai apresentar essas instruções, vai ouvir essas instruções e vai tentar ela mesma, por sua vez, também abrigar alguma outra pessoa que também tem alguma inclinação para ouvir conhecimento transcendental, algum sentimento de misericórdia, de piedade, que nós possamos atrair essa pessoa, fisgar essa pessoa, para dar a semente do serviço devocional, que vai se manifestando através do sadhana bhakti, seguir regras, regulações. E essa pessoa é instruída por ela mesma também ir e buscar outras pessoas. Então, esse é a grande beleza, a grande posição elevada desse movimento de Sankirtan, de Prabhupada, que nós vamos aderindo, nos salvando, e como parte desse processo, nós queremos que mais pessoas também venham, compartilhem conosco esse grande movimento que é descrito como uma casa, uma grande casa que Prabhupada construiu, onde todas as pessoas podem viver, nessa grande mansão, que é esse movimento de Sankirtan. Não é? E à medida em que nós vamos aderindo a agir para a satisfação de Krishna, à medida que vamos aderindo a isso, aderir a Krishna, à medida que deixamos Krishna entrar no nosso coração, na nossa vida, na nossa consciência, aí nós vamos automaticamente adquirindo, pelo desapego, nós vamos, essa bola de piche, essa atração pelas atividades fruitivas, ela vai se dissolvendo. Então a consciência de Krishna é o grande solvente que vai fazer com que a gente consiga largar essa bola de piche, esse emaranhamento, usando o termo aqui do Srimad Bhagavatam, não para descrever o capítulo, esse grande emaranhamento em atividades fruitivas. Isso só pode ser, nós só podemos nos livrar desse emaranhamento à medida que
o solvente universal da consciência de Krishna possa fazer com que a gente adquira esse desapego. O desapego não pode ser feito, não pode ser exercido de uma forma artificial. Toda vez que o desapego é exercido artificialmente, há uma queda subsequentemente. Então, em vários exemplos que nós temos aqui no Srimad Bhagavatam, no Mahabharata, de pessoas que artificialmente se desapegam, mas ainda é aquele emaranhamento, né? Aquela situação, aquela bola de piche, em algum momento ela volta e a pessoa de novo encosta ali na consciência materialista, encosta nas energias deste mundo material, se atrai de alguma forma, e aí, novamente, ela cai num ciclo de nascimentos e mortes dentro do mundo material, e às vezes está elevado numa posição celestial, e às vezes vai para formas inferiores de vida, até novamente poder, de fato, adquirir o direito de viver numa plataforma transcendental. Então, ao invés de artificialmente tentar nos livrar, nos desapegar, nós devemos permitir que Krishna entre em nossa consciência. Muitas vezes nós estamos querendo servir as pessoas, né? Servir as pessoas que estão passando necessidade, servir as pessoas que estão com fome, as pessoas miseráveis, que é um sentimento dentro do materialismo, nós poderíamos considerar que é um sentimento elevado, mas faz parte do emaranhamento das atividades frutíferas. Ainda é uma atividade com o fim de satisfazer o nosso prazer pessoal, não aquele prazer grosseiro de comer, de sexo, mas é aquele prazer de se sentir bem, de estar praticando bem, que é igualmente uma invenção mental, um sentimentalismo. E aí, ainda assim, leva a pessoa para o emaranhamento pessoal. Então, a verdadeira visão equilibrada, ou Samadarshana, que você vê tudo com a visão equilibrada, ele vem quando nós nos elevamos à posição transcendental. E o clique, o que faz a pessoa virar uma chave, é ela pensar no que Krishna está querendo fazer. Então, ao invés de servir as pessoas, a sociedade, a família, a pessoa passa a servir a Krishna, a suprema personalidade de Deus. E aí, embora contraintuitivamente a pessoa esteja abandonando algum dever dentro desse mundo material, ou a pessoa está deixando de praticar alguma atividade teoricamente boa dentro desse mundo material, aí a pessoa de fato começa a se livrar do emaranhamento e, agindo nessa consciência de Krishna, ela adquire o desapego da vida material e alcança essa vida, essa visão equilibrada, né? O Samadarshana. E aí, através da sua inteligência purificada, a sua inteligência que passa a ser uma inteligência transcendental, ela guia a sua vida de forma a, de fato, poder ajudar a sociedade e as pessoas. Então, embora uma pessoa que esteja no mundo material, emaranhada de atividades frutíferas, tenha muito desejo de auxiliar a sociedade, as pessoas, o que é correto, o bem maior, ela, na verdade, causa muita confusão, muita desgraça, e ela mesma se prejudica. Ao passo que, quando ela para de agir por esse interesse de se sentir bem, de fazer o bem, mas passa a agir para o interesse de Krishna, de fazer o que Krishna está pedindo que se faça, aí, embora possa parecer desagradável, né? Como, por exemplo, para Arjuna, para desse exemplo, era desagradável ter que pegar o arco, flecha, sair lutando contra aquelas pessoas, era desagradável para ele. Agradável para ele era se sentir bem, não lutar,
ser um pacifista, aquilo faria com que ele se sentisse bem. Porém, a, a, aquilo era um sentimentalismo, aquilo era ilusão, aquilo era emaranhamento de atividade frutiva, e Krishna não ia permitir. Ao passo que quando ele aderiu à consciência de Krishna, a consciência de dar prazer a Krishna, aderiu à visão de Krishna, a visão que Krishna tinha daquela batalha, quando ele satisfez o que Krishna queria, quando ele deu satisfação a Krishna, deu prazer a Krishna, mesmo contrariando o que ele achava que era bom, ele se livrou por completo do sentimentalismo, da ilusão. Tanto que no final ele diz, agora vejo tudo claramente. E ele, de fato, se dedicou tanto àquela luta, como nós vemos no Mahabharata, né? Nós estamos agora contando esses passatempos do Mahabharata. E quando Arjuna, de fato, ele adere à luta, ele entra de mente, corpo, alma, e ele atua de uma maneira completamente rendida, completamente dedicada a fazer o que Krishna estava pedindo que ele fizesse. E aí nós vemos o resultado que Arjuna obteve, que não foi meramente opulência material, que de fato ele obteve, mas o prazer espiritual de estar diretamente associado com a suprema personalidade de Deus, além de qualquer vicissitude do mundo material. E aí ele fica, de fato, verdadeiramente livre. Né? Nós temos essa questão, queremos ser livres, nós precisamos ser livres, mas ser livre dentro do emaranhamento material é uma ilusão. Você pensa que é um desejo que você tem, mas esse seu desejo já foi algo proposto pela sua mente material, que atuou dentro de algum mecanismo, dependendo da influência da paixão, ou da ignorância, ou da bondade, e faz com que esse desejo surja na sua mente material. A alma, como é descrita no Bhagavad Gita, é um mero passageiro nessa situação. Então, muitas vezes nós temos, eu sou a favor dessa linha de pensamento, desse sistema político, social. Eu quero isso, como eu vejo, minha visão de bem é essa, que isso aqui temos que tolerar, isso aqui não podemos tolerar de forma alguma. Né? Então, tudo isso que é proposto pela mente. E nossa inteligência material contaminada por esse emaranhamento vê tudo em termos de eu e meu, minha satisfação, o que é meu, o que é do meu grupo, da minha família, o que é bom para mim, o que ela pensa que é bom. Na verdade, aquilo é um fruto de mente material, que é um elemento sutil, mas é um elemento, é uma energia material externa, Maya. Sua inteligência material também, energia material Maya, não tem nada a ver com a consciência. E ação dos modos da natureza, dependendo do momento, mais paixão, mais ignorância ou bondade. Né? E a alma espiritual está ali, num coma profundo, um passageiro sonhando com essa energia material que, na verdade, é ilusória. E nós levamos muito a sério esses sonhos, sério demais às vezes. Pessoas matam, morrem, destroem, outras constroem, destroem, tudo em nome de coisas falíveis, coisas que não têm substância, coisas insubstanciais, são como assombrações, são como espectros que, né, no caso de Cervantes, né, de Dom Quixote, são moinhos de vento que estão ali, que não são gigantes, não há nenhuma glória em lutar contra aquele moinho, aquilo é tudo uma ilusão, né? Uma grande ilusão. E aí, essa percepção do que é agradável ou desagradável tem que mudar para o que é agradável e desagradável para Krishna. É por isso que diz que o devoto avançado, a devota avançada, não tem um apego pessoal por nada.
E aí não tem nada agradável ou desagradável. Qualquer coisa é transcendental, porque tudo que ela faz é para a satisfação de Krishna, né? Então, essa é a posição do devoto puro, dessa pessoa elevada, altamente avançada. Essa é a posição que, tudo bem, nós podemos dizer que não é fácil para alguém que está emaranhado alcançar, que é uma posição elevada, que nós temos que ser pacientes. Sim, nós devemos ser pacientes, mas principalmente pacientes e tolerantes com outras pessoas, né? Porque é muito comum a pessoa ser muito paciente, muito tolerante com seus próprios apegos e erros e ser muito intolerante com os apegos né, e tropeços de outras pessoas, né? Mas nós devemos fazer o inverso, devemos ser muito intolerantes com, os nossos apegos, as nossas falhas, né? E muito tolerantes com as falhas dos outros, das outras pessoas. Então, isso é que se chama de uma neutralidade transcendental, que está além dessa sentimentalismo barato, né? Além das, né? E aí o devota pode ter um grande prazer pessoal porque a sua felicidade reside inteiramente no Senhor Supremo. Claro que é um processo, mas nós devemos entender essa meta. Senão a gente acaba se satisfazendo por coisas também ilusórias, aparentemente boas, mesmo dentro da prática do serviço devocional, pode existir esse risco. Se nós, assim, às vezes, de uma forma inadvertida, a gente começa a dar aquele jeitinho de achar que o que eu estou fazendo é para satisfação de Krishna, quando na verdade pode ser uma, né? Temos que estar muito atento, conferindo sempre com o mestre espiritual se aquilo realmente é espiritual ou pode ser uma armadilha da nossa mente, de uma forma sutil, para achar que o que nós estamos fazendo é espiritual, quando na verdade é mais uma atividade fruitiva que vai nos deixar cada vez mais presos ao mundo material. Então nós devemos ter esse norte, esse objetivo muito claro e sempre contrastar com esse objetivo elevado, altamente elevado, né? Altamente avançado, para a palavra Prabhupada, com o que nós estamos vendo no nosso dia a dia e ver que ainda temos esse hiato, ainda temos todo esse caminho para chegar até lá e não aceitar qualquer coisa intermediária. Sim, nós podemos conviver com a nossa situação caída, entendê-la, mas não nos contentar unicamente com ela. E devemos sempre buscar esse avanço, tornarmos essa pessoa de fato transcendental, de fato avançada, né? De fato elevada. Isso é que deve ser o que nós buscamos. Senão o risco de ficarmos ainda meio devoto de Krishna, meio devoto de Maya, né? Meio servindo a Krishna, mas servindo ao nosso interesse. Essa posição ainda é uma posição muito frágil. E o risco de uma queda para uma situação infernal é real, é um risco verdadeiro. Então, devemos ficar muito atentos a nós mesmos, muito tolerantes com outras pessoas, muito atentos com nós mesmos. É por isso que o grande vencedor é o que vence a si mesmo, né? As suas paixões, né? Aos seus interesses, né? Agir pelos seus interesses. Tá bom? Então, a gente vai terminar aqui, não é? Nós hoje lemos do capítulo 32, o verso 24, Yadasya Chitamateshu Sameshu Indriya Vritibir na Vrignati Vaishamyam Priyam Apriyam Nityuta. Quando a mente do devoto elevado se equilibra em suas atividades sensórias, ele transcende o agradável e o desagradável.
porque ele age em consciência de Krishna, né? O verso 25, Satadaivatmanatmanam Nissangam Samadarshanam Heyopadeya Rahitam Arudam Padam Iksate. Por causa de sua inteligência transcendental, o devoto puro tem uma visão equilibrada e percebe que não é contaminado pela matéria. Ele não vê nada como superior ou inferior e sente-se elevado à plataforma transcendental, onde é qualitativamente igual à pessoa suprema. Então, agradeço aí a todos que estiveram aqui participando aqui, ouvindo a palestra, e todos que poderão vir assistir a este vídeo posteriormente, tá? Vou dar uma olhada aqui rapidamente aqui no chat. Temos Sérgio Azevedo, Hare Krishna, Sundarangi, bom dia a todos, minhas reverências para Sundara, as minhas reverências, Sundarangi, todas as glórias pela Prabhupada. Sérgio Azevedo novamente, Hare Krishna, Otávio Daniel, aceite minhas reverências, Sundara Das, Prabhu, Vanchakalpa, minhas reverências também, Prabhu. Bhaktin Val, Hare Krishna, reverências, Prabhu Sundara Das, irmãos devotos reunidos. Bom dia a todos, todas as glórias pela Prabhupada. Haribol. Luiz Rocha Goulart, Hare Krishna, Harinam Sankirtan ISKCON Rio de Janeiro. Deve ser ou Prabhu Paravyoma ou Harinata Das Prabhu. Jai Prabhu Sundara, reverências, todas as glórias pela Prabhupada. Aceitem minhas reverências também. Murali Manuhara, bom dia a todos, reverências. Haribol, minhas reverências também. Antes disso, Srila Prabhupada argumentou que, como os outros povos iriam aceitar os ensinamentos de Sua Chaitanya, se a Índia era um país dominado pela Inglaterra. Assim, provavelmente Prabhu Paravyoma, Prabhupada argumentava. Então, da mesma forma que Arjuna tinha argumentos assim, que se a gente pegasse aqueles argumentos de Arjuna e publicasse como uma obra filosófica, ela seria aplaudida, seria considerado, né? Da mesma forma que os argumentos de Prabhupada, se a gente pegar e isolar esses argumentos, eram argumentos que fazem todo sentido. Mas Srila Bhaktisiddhanta disse, não, o que faz sentido é a consciência de Krishna, né? Você ficar lutando por uma causa desse mundo material, que foi o que Krishna disse, não, eu já destruí todos esses exércitos. Ou você fica comigo e faz parte, né, da execução desse meu plano, desse meu desejo, ou você vai ficar aí em Maya, emaranhado no seu sentimentalismo, nas suas filosofias. Claro que Arjuna, ele aderiu, né, ao desejo de Krishna, da mesma forma que Prabhupada aderiu ao desejo de Srila Bhaktisiddhanta. Os argumentos de Arjuna estavam todos de acordo com os dharmas, shastras. Como é isso? Porque Krishna rejeitou exatamente. O Narada Muni também rejeitou isso em Vyasadeva, né? Quando Vyasadeva tinha escrito todos esses dharmas, todos esses shastras, ele ainda estava infeliz, encontrou Narada Muni, e Narada Muni disse, que pena que você perdeu tanta energia fazendo isso, que pena que você ainda não falou dos passatempos da pessoa suprema, imaculada, porque você está, de uma forma indireta, desencaminhando todas as pessoas com todas essas concessões para o gozo sentido. E aí, na sua maturidade espiritual, Srila Vyasadeva, seguindo as instruções de seu mestre, Narada Muni, ele escreve o Bhagavata Purana, que dentro da nossa Sampradaya é considerado o fruto maduro da literatura védica. E lá nós temos claramente o que é o transcendentalismo, a posição transcendental, que é a consciência de Cristo, que é aderir à causa de Cristo, não à causa de algum dharma local, temporal, nada disso.
Não eram sentimentos ou invenções mentais. Arjuna citou os Shastras e a sucessão discipular, mas esses argumentos foram derrotados por Krishna pelo seguinte: muitas vezes nós podemos usar argumentos dos Shastras para defender um ponto de interesse pessoal. Isso é igualmente materialismo. Nós podemos, assim, é uma forma. Por isso que Prabhupada ele colocou o título A Bhagavad Gita como ele, o Bhagavad Gita como ele é, ou a Bhagavad Gita como ela é atualmente. Mas o Bhagavad Gita como é, sem usar argumentos para desviar a pessoa para agir para os seus interesses pessoais e não para o interesse de Cristo. É muito comum, às vezes, você participa de discussões, né? Entre devotos, eles citam um verso tal e tal, tudo tentando trazer um contexto de forma a defender um argumento, e você vê como eles estão iludidos pela energia ilusória, mesmo citando versos e shastras e tudo. Então, a verdadeira compreensão tem que vir pela conclusão do Parampara, a conclusão de Krishna, que é Sarvadharman Parityaja Manekam Sharanam Vraja. Você abandona tudo isso, renda-se a mim, eu vou lhe proteger, não tema, Mashucha. E a mesma forma que a Arjuna passou por esse processo, Srila Prabhupada, nesse encontro com Srila Bhaktisiddhanta, da mesma forma que Vyasadeva passou por esse processo também ao encontrar Narada Muni. Então temos aí vários exemplos. Mas, de fato, isso é uma posição muito, muito elevada para devotos muito avançados, mas tem que ser a nossa orientação, nosso norte, enquanto nós lutamos ainda contra os três modos, influência de karma e guna e tal. Sim, sou eu, para ver uma das minhas reverências. Prabhu, obrigado pelo convite. Estou aqui por sua misericórdia. Marcelo Magalhães, tudo que Arjuna argumentou para não lutar acabou acontecendo em consequência da batalha, como, por exemplo, o crescimento de Pandajava. Como seria isso? Pois é, o que nós precisamos entender que resolve esse dilema é o seguinte: isso daqui é um sonho, nada disso é verdadeiro. Vocês lembram daquele filme do Matrix, em que o cara, na verdade, estava dentro de um tubo em coma e tinha todo um mundo ali que funcionava, e as pessoas brigavam, morriam, davam tiro, e não acontecia nada, a pessoa estava ali no tubo. Aquilo tudo era um filme, uma farsa, né? Matrix. Esse mundo é assim, pessoas morrem, matam, destroem, mas isso não está acontecendo. Nós estamos dentro desse... Nós estamos em coma, né? Em um sono profundo demais, esquecendo Krishna, esquecendo a nossa relação com Krishna, adormecidos. E quem está agindo é a mente, a inteligência, o nosso ego, o nosso falso ego está agindo aqui dentro. E nós estamos como um passageiro assistindo a esse pesadelo. E às vezes tem um sonho muito agradável, e às vezes é um pesadelo mesmo. Essa é a natureza. Então, essa prole, esses animais que morreram, aquilo faz parte dentro de um sonho. Então, claro, a gente não sai por aí matando gente, matando porque é irreal. Não, isso também não é transcendental, você agir dessa forma. Mas nós devemos compreender o que Krishna queria. Ali naquele momento, ele quis simplesmente que Arjuna despertasse, deixasse de ser levado por essas coisas superficiais, efêmeras, e despertasse para o seu relacionamento eterno com Krishna. Claro que Arjuna estava adormecido ali, naquele momento, por uma influência de Krishna, para que nós possamos estar aqui agora discutindo isso. Mas nós temos que ter essa consciência, né? O mundo material não é real. Embora nós estejamos vivendo aqui, ele não é real. E a gente dá valor, a gente não quer agir aqui contrariando as leis do cara, porque se você age, você mata alguém aqui, você vai nascer num corpo infernal. Vai sofrer aquilo, vai sofrer a reação. A lei do karma existe aqui dentro, mas ela é temporária, assim como
as coisas que existem aqui no mundo material. Então é claro que a gente quer minimizar a influência do karma, minimizar a influência do guna e assumir uma posição transcendental. Isso é possível pela consciência de Krishna. Então, assim, em termos relativos, é óbvio que matar pessoas, matar animais, fazer as pessoas fazer viúvas e tudo isso é muito ruim, mas tudo em termos relativos, então, relativos a este mundo material. Em termos absolutos, ninguém morreu, ninguém foi destruído, todos estavam ali imersos num sono profundo. Murali Manohara. O rei cego, o rei de Tarashtra, queria os argumentos de Arjuna, mas Krishna não aceitou. Então o rei cego ficou revoltado com o Senhor Krishna. Dhritarashtra era duplamente cego, né? Ele era cego materialmente, porque de fato ele nasceu sem o poder de visão e ele não tinha visão espiritual, ele era duplamente cego. Ele não pôde perceber, ele tratou os seus filhos como diferentes dos filhos de seu irmão Pando. Ele priorizou, por causa do seu apelo materialista, sentimentalista, ele priorizou os seus filhos em detrimento dos filhos do seu irmão. Então, essa é a mente materialista. É isso que nós fazemos, às vezes mais ou menos consciente, né? Ou mais ou menos inconsciente. Nós muitas vezes priorizamos nossos interesses, ou dos nossos filhos, da nossa família, em detrimento do interesse de outros. Isso também faz parte da cegueira materialista. E é isso que Krishna estava alertando a Arjuna. É isso que Srila Bhaktivinoda nos alerta, né? Divdyago, acordem. Acordem, almas caídas, né? Vejam o Senhor Chaitanya, participem desse movimento. Acordem as outras pessoas. Sundaram, grata pela aula. Então, o Bhagavata Dharma é superior a Sanatana Dharma? Não, eles são a mesma coisa, né? O Sanatana Dharma é superior ao Dharma comum, ordinário, né? Como Varnashana Dharma. Varnashana Dharma não é Sanatana Dharma, por exemplo. Sanatana Dharma é quando a alma espiritual adquire seu verdadeiro Dharma, que é servir Krishna, e é o Bhagavata Dharma. Então, o Dharma que nós devemos abandonar não é o Sanatana Dharma, nem o Bhagavata Dharma, é o Dharma comum, da religiosidade mundana, dos deveres sociais, tal, das classes, das divisões, por exemplo. É isso que em algum momento pode servir para a pessoa se amparar, se situar, mas não deve ser confundido como a meta da vida, nem o que vai solucionar os problemas sociais. A única coisa que soluciona os problemas é você despertar de vez e ajudar as pessoas a despertarem de vez. Porque esse sono, esse pesadelo de Maia, ele não pode ser consertado. Ele é feito assim, para não dar certo. Ele é feito para que a gente não se acomode aqui. Se houvesse uma fórmula verdadeiramente que funcionasse para que nós ficássemos felizes no mundo material, a alma não ia despertar o desejo de sair do mundo material, da consciência material. Então, esse mundo material, ele é feito para não dar certo mesmo. Então, não adianta. Ou a gente desperta, ou mais cedo ou mais tarde a gente vai encarar o sofrimento. Inevitável. Inevitável. Seria então uma questão de qual seria a prioridade no caso de lutar na batalha? Bom, a prioridade sempre é o interesse de Krishna. Para um devoto que busca ser avançado, elevado, se livrar das condições materiais, o paradigma, né, é o que Krishna quer, o que Krishna deseja, não o que eu quero, o que eu penso, o que eu acho que é bom. E por isso que a gente devemos sempre confrontar esses parâmetros, né, com o mestre espiritual, fidedigno, que é fundamental. Sem Srila Prabhupada, nós estaríamos aqui
tão cegos quanto o Dhritarashtra, né? Isso aqui é a verdade. Mas Sanatana Dharma nem sempre é Bhagavata Dharma. Os impersonalistas também se dizem seguir Sanatana Dharma e até adoram semideuses. Também se dizem estar seguindo Sanatana Dharma. Nesse caso, nós podemos achar, eles, os impersonalistas, acham que estão seguindo o Sanatana Dharma. Mas a nossa verdadeira posição é Nitya Das Sadhyakabunai, né? Krishna Das. Nossa Swarupa, o nosso Sanatana Dharma verdadeiro é servir Krishna. É claro que se a gente conversar com, por exemplo, religiosos, eles vão dizer que não, a meta é ir para o céu, ou a meta é servir a humanidade, a meta é então eles vão achar que esse é o do Sanatana Dharma. Mas o que Prabhupada e Krishna nos entregam como o Sanatana Dharma, o que não. A palavra Sanatana, ela significa diretamente eterno. Todos os dharmas que são direcionados por guna e karma, né? Nossa posição, nosso karma, nosso condicionamento atual, nosso corpo, nossa mente atuais, as influências de modo da bondade, né? Vaishya, Shuddha, tudo isso não é Sanatana Dharma, isso é Dharma. Tá? Tenta acomodar a nossa situação dentro do mundo material. Tá bom, pode ter algum propósito, pode nos ajudar como um trampolim, né, que muitas vezes é visto, para nos ajudar a transcender. Mas o Sanatana Dharma é o nosso relacionamento original. Isso é verdadeiramente Sanatana. O Sanatana Dharma do impersonalista que quer se fundir no Brahma Jyoti, em Krishna, esse Sanatana impessoal, ele não se mantém, ele não se sustém, não se sustenta, né? Ao longo do tempo, depois de milhões e milhões de kalpas, a pessoa volta do Brahma Jyoti. Então não era Sanatana, verdadeiramente eterno. O que é verdadeiramente eterno é o relacionamento eterno da alma que é não nascida, não criada, sempre existente, com o Senhor Supremo, que igualmente é não nascido, não criado, sempre. Então, esse é o verdadeiro Sanatana Dharma. Agora, há muitos rótulos, né, muitas confusões. Pessoas dizem que Jnana Yoga é superior a Bhakti Yoga. Então, existem muitas afirmações, né, Agora, dentro da hermenêutica dos ensinamentos de Srila Prabhupada, Sanatana Dharma é servir Krishna. Outras coisas são temporárias. Qual é o Dharma dessa era? O Dharma dessa era não existe um. Bom, é que tá, né? Do ponto de vista puramente espiritual, transcendental, o único Dharma para qualquer era é desenvolver consciência de Cristo. Agora, existem alguns métodos que são mais favoráveis dependendo da era. Nesta era que nós estamos vivendo, o método de cantar os santos nomes é o mais indicado. Em outras eras, o processo de adoração à deidade ou sacrifício eram mais indicados. Mas, atualmente, o processo indicado é ouvir e cantar os santos nomes de Krishna, né? É o método, é o processo mais adequado para esta era que nós vivemos, né? Mas o verdadeiro Dharma, né? O real Sanatana Dharma é a gente desenvolver a consciência de Krishna. Isso vai servir para qualquer era. Tá? O processo de chegar lá para uma alma condicionada pode variar, mas a meta é essa. É bacana que o estudante está usando o termo karma, mas ao mesmo tempo eles pensam que karma são apenas retornos ruins. Existe essa confusão, né? Você tem razão. A ciência da lei do karma ela é muito complexa. E tanto o karma bom ou o karma ruim,
eles acabam nos atando, né? Faz parte dessa bola de piche, faz parte desse emaranhamento. É um ingrediente, é um mecanismo, né? Assim como os modos da natureza material, o karma é um mecanismo que nos mantém condicionados. Seja ele bom ou ruim, na verdade, bom, entre aspas, né? Bom mesmo é aderir à consciência de Krishna, né? Qual a relação entre karma e dharma? Dharma é o que controla o karma, colocando em termos bem simples. Nós estamos no mundo material, nós sofremos as reações de nossas atividades. Nós, às vezes, de forma inconsciente, nós, nós fazemos algo, não nós que já temos conhecimento, né? Uma pessoa comum, ordinária, assim, não que nós sejamos especiais, também não é isso que eu quero dizer. Deixa eu me expressar melhor. Uma alma condicionada como nós, vivendo aqui de forma inadvertida, dentro do mundo material, a gente comete muitos atos achando que são naturais. Às vezes, por uma questão cultural, nós vemos pessoas se alimentando de animais, nós vemos. Então, achamos que culturalmente isso é normal. E nós vamos adquirindo uma série de karmas, as reações. O Dharma significa que nós vamos seguir algumas regras e regulações que vão nos ajudar a fazer uma gestão desse karma. Vamos evitar aqueles karmas pesados, né? Para a gente ter um karma bom. É aquela mesma história, vamos ser bons para poder ir ao céu. O bom vai para o céu. Só que isso dentro da nossa filosofia é o seguinte, você usou algumas regras do Dharma assim, para tentar fazer uma gestão do seu karma, para você ter um karma bom e ir lá para o céu. Lá você vai ter apsaras, Gandharva, né, os anjinhos, as anjinhas. Lá você vai ter uma vida mais sem doença, sem não sei o quê. E você parece que atingiu algo bom. Só que do ponto de vista transcendental, espiritual, verdadeiramente, da consciência de Cristo, você ainda está no mesmo sono, você só estava sonhando, né? Estava sonhando num lugar muito ruim, muito, né? Condições muito ruins, e agora você está num lugar maravilhoso, mas está dentro do mesmo sonho, está dentro do seu mesmo corpo sutil, na sua mesma inteligência falso que está lá. Aparentemente, você seguiu o Dharma e melhorou o seu karma. Aparentemente não, de fato, você usando o Dharma, você melhorou o seu karma. Então é para isso que serve o Dharma, para melhorar o karma, fazer essa gestão. Só que tudo isso é muito arriscado, né? Porque em algum momento você vai escorregar, né? Provavelmente todos nós, e aí vão de volta para o ciclo de nascimentos e mortes, né? O samsara. Por isso o Sanatana Dharma rompe com isso, porque você para de viver dentro da consciência materialista. É isso que Kapila Deva está explicando aí no verbo. Você adere à satisfação de Krishna, você muda a fase, né? O clique. Né? Você ativa a chave consciência de Krishna, abandona todos os dharmas, e por isso você não está mais querendo, está preocupado com karma, com dharma. Você agora adquiriu consciência de Krishna. Como a Arjuna falou, Karishye Vachanantava, vou fazer o que você está me explicando para fazer. E nesse momento, ele não está mais na esfera de Dharma, Karma, ele está no seu Swarupa, na sua relação eterna com Cristo. E aí ele está, aí sim, ele tá além de céu, inferno, paraíso celestial, tanto faz, ele está em consciência de Cristo transcendental, de fato transcendental. O Dharma em Kali Yuga, que ainda persiste, é a veracidade. É assim, uma das patas, né, do touro é a veracidade. Os 4 princípios, austeridade, compaixão, veracidade. É exato. É. O que ainda existe um pouco nas pessoas é a veracidade. Por exemplo, porque o Sema era muito degradado. Era muito degradado. Gente, eu acho que eu passei muito do horário. Vocês vão... será que eu pulei alguma pergunta? Eu não...
O chat aqui, no meu caso aqui, ele fica pulando assim, mas acho que se eu pulei alguma pergunta, por favor, perdoe-me, e acho que nós vamos partir então para o encerramento. Agradeço muito a participação de vocês, suas perguntas são excelentes também, ah, me fazem buscar o meu melhor e assim eu com certeza posso avançar pela misericórdia de vocês. Espero que vocês perdoem qualquer falha nessa exposição, sejam tolerantes com as minhas falhas, embora tudo aqui, a tentativa sempre de deixar o mestre espiritual e Krishna felizes, tá bom? Então fiquem com Krishna, cantem Hare Krishna, desenvolva a sua consciência de Krishna e algum dia, pela misericórdia de Krishna, podemos estar todos juntos, né, servindo a Krishna, completamente livres desse emaranhamento material. Haribol, Hare Krishna. Mais uma vez, obrigado.